Olá, amigos. Hoje nós vamos falar sobre os elementos estruturais, aqueles elementos que compõem basicamente as estruturas. Nós temos três tipos de elementos estruturais. Os elementos de barra, também conhecidos como elementos de comprimento ou elementos reticulares. Faz parte desse rol as vigas esbeltas, as barras das treliças, barra de grelha, viga balcão, quadros e por aí afora. Os elementos, o segundo tipo de elementos são os elementos bidimensionais, ou elementos laminares, ou ainda elementos de superfície. Esses elementos também aparecem com uma grande frequência nas estruturas. Podemos citar aí, no caso, a laje ou placa, chapa, viga parede, pilar parede, casca e etc. O terceiro tipo de elemento estrutural é o elemento tridimensional. Pode ser também conhecido como elemento de volume ou elemento volumétrico. A gente pode enquadrar dentro dessa classificação as estruturas que têm dimensões avantajadas, como por exemplo as barragens, os muros de arrimo de gravidade, os blocos de fundação e os blocos de coroamento de fundação do tipo tubulão ou estaca. Voltando aqui para os elementos de barra, nós temos os elementos de barra, que são aqueles elementos onde a gente tem uma dimensão, que no caso é a seção transversal, ela é pequena quando a gente compara com o seu comprimento. Por exemplo, nós temos aqui um L, temos aqui o B e temos uma altura. Então, B e H são muito menores do que L. A NBR 6118, ela diz que se o L for maior ou igual a 3 vezes a maior dimensão da seção transversal, que no caso aqui é H, se isso for verdade, isso aqui é um elemento de barra. Nesses elementos, o carregamento está situado no plano da estrutura. Qualquer que seja esta carga, fica situada no plano médio da estrutura, da barra, ou do elemento barra, fazendo com que este elemento trabalhe a flexão e a cisalhamento. E aqui nós vamos ter, repetindo aquilo que a gente já falou, nós vamos ter aqui as vigas, nós podemos ter as grelhas, estruturas, todas essas estruturas isostáticas, podemos ter os quadros também, quadros isostáticos, engastado e livre, ou quadro isostático biapoiado e por aí afora. Podemos ter grelha também, triapoiada, com 3 apoios, e podemos ter viga balcão, que são vigas curvas. Aqui no caso eu estou representando uma viga balcão biengastada, uma estrutura hiperestática que a gente ainda vai falar posteriormente sobre isso. Mas todas elas, seja que carregamento for, está sempre pertencendo ao plano médio do elemento estrutural em estudo. No caso dos elementos de superfície, nós vamos ter as placas ou lajes, que são elementos onde o carregamento é perpendicular ao seu plano. E aqui nós temos uma dimensão que a gente pode chamar de LY, e essa dimensão que a gente pode também chamar de LX, e a espessura que a gente chama de H. Então, nesse caso, H é muito menor do que LX e do que LY.
Então este é um elemento de superfície do tipo laje ou placa. Depois nós temos um elemento com as mesmas características, só que o carregamento agora está contido no plano desse elemento, como no caso das vigas acima, no caso das vigas esbeltas, o carregamento está aqui, pertencendo ao plano da estrutura, contido no plano da estrutura. Aqui também nós vamos ter o H, vamos ter o LX, vamos ter o LY, etc. Então aqui nós temos uma chapa. E temos também uma estrutura que a gente pode imaginar assim, né? Uma estrutura que a gente pode só que aqui todo o carregamento, ele está em qualquer direção. Então isso aqui são as cascas. Na graduação a gente não vê isso, estuda essas duas situações. E ainda existe uma subdivisão aqui, no caso da chapa, que a gente pode batizar assim, uma parede, uma viga parede, quando a gente tem, por exemplo, o que é que difere essa estrutura daqui, ou este elemento estrutural, desse? Esse aqui está apoiado, a viga está apoiada de modo discreto, em pontos isolados. Pode ser contínua, o fato é que a gente tem uma situação dessa. Então isso aqui é chamado de viga parede. Mas é uma chapa. E temos também a parede estrutural, onde a estrutura não se apoia mais de modo discreto, e sim de modo contínuo. Mas o carregamento continua contido no plano da estrutura. Então isso aqui é uma parede estrutural. Então isso basicamente são os elementos de superfície. Tá? Em terceiro caso, são os elementos de volume, ou os elementos volumétricos, ou elementos tridimensionais. Que a gente já disse aqui anteriormente, que são aqueles elementos onde as três dimensões têm a mesma ordem de grandeza, são parecidas. Então nós podemos ter muros de arrimo, de gravidade, por exemplo, muro de peso. Onde aqui eu tenho um arrimo para segurar o aterro que está desse lado, forçando o muro para lá. Então esse é um elemento de volume, onde as três dimensões são importantes na hora do entendimento. Podemos ter também os blocos isolados, ou blocos de apoio de pilares. Tem um pilar aqui, descarregando em cima do bloco. Ou podemos ter um elemento, um tubulão, um bloco em cima desse tubulão, fazendo a ligação do pilar com este elemento circular, o tubulão é circular.
E daqui nasce o pilar. Então esse bloco serve de ligação entre o pilar e a fundação propriamente dita. Então é chamado de bloco de coroamento ou de transição. Então, basicamente são esses os elementos que a gente tem para mostrar para vocês, né? Agora, é lógico que dentro das estruturas nós temos basicamente essas situações aqui se configurando dentro de uma estrutura. Nós temos, por exemplo, uma laje, onde a carga é toda perpendicular ao seu plano, ninguém está mais vendo aquilo, né? Nós temos a viga, nós temos os pilares, em cada canto aqui, por exemplo. E vamos ter a fundação. Então nós temos o elemento de volume, temos a barra, que é o pilar, a barra também é viga, e temos o elemento de superfície, que no caso aqui é uma laje, porque todo o carregamento está perpendicular ao seu plano. Por hoje é só. Deixe seu comentário, dê o seu like, vamos disseminar o ensino da engenharia. Um forte abraço.